A imaginação é a oficina da mente humana. É nela que os sonhos ganham forma antes de se tornarem realidade. Napoleon Hill ensinava que tudo começa como uma ideia invisível, antes de se tornar algo concreto. Quando falamos de imaginação aplicada, não falamos de fantasia, falamos de criação direcionada. É a capacidade de visualizar algo com clareza suficiente para que sua mente comece a trabalhar a favor disso. A maioria imagina o pior, antecipam fracasso, rejeição e perda. Sem perceber, treinam o cérebro para confirmar essas expectativas. A mente não distingue com precisão o que é vivido do que é intensamente imaginado. Se a imagem é repetida com emoção, o subconsciente aceita como verdade. Grandes realizadores entendem isso. Eles constroem mentalmente aquilo que desejam, antes que o mundo enxergue qualquer resultado. Imaginação aplicada exige direção, não basta desejar. É preciso definir exatamente o que se quer alcançar. Sem clareza, a mente se dispersa. Com clareza, ela cria estratégias quase automaticamente. Todo grande projeto nasceu primeiro, como uma visão persistente na mente de alguém que se recusou a desistir. A emoção é o combustível desse processo. Quanto mais forte o desejo, mais intensa se torna a imagem mental. Se alguém deseja prosperar, mas internamente teme o sucesso, cria um conflito. O subconsciente trava a ação. Quando a visão é acompanhada de confiança e repetição, comportamento e pensamento entram em alinhamento. A pergunta decisiva é simples: o que você quer construir? Não o que parece possível, mas o que realmente deseja. Ao responder com honestidade, você ativa sua capacidade criativa. Ideias começam a surgir com mais frequência. Riqueza, realização e crescimento começam no pensamento organizado, sustentado por convicção. Convicção nasce da repetição. Aquilo que você reforça mentalmente ganha força. Se alimenta medo, fortalece medo. Se alimenta confiança, fortalece confiança. Antes de agir no mundo externo, é preciso ajustar o cenário interno. A transformação começa na mente. A imaginação aplicada é o ponto de partida de qualquer conquista. Primeiro a decisão invisível, depois o resultado visível. Depois de compreender que tudo começa na mente, surge a etapa decisiva: transformar a imaginação em plano. A visão precisa ganhar estrutura. Sonhos soltos não constroem resultados. Planos organizados constroem. Napoleon Hill chamava isso de imaginação sintética e imaginação criativa. A primeira reorganiza ideias já existentes. A segunda recebe inspirações novas, quase como lampejos inesperados. A maioria usa apenas a imaginação sintética. Copiam modelos, repetem estratégias e seguem padrões já testados. Mas aqueles que alcançam grandes realizações desenvolvem também a imaginação criativa. Eles permitem momentos de silêncio, reflexão e abertura mental. Ideias raramente surgem em meio ao ruído constante. Elas aparecem quando a mente está focada e direcionada. Por isso, aplicar a imaginação exige disciplina mental. Não é esperar inspiração aleatória, é criar espaço para que ela aconteça. Quando você mantém um objetivo claro diante de si, o cérebro começa a buscar caminhos quase automaticamente. De repente, uma conversa traz uma solução. Um livro oferece uma resposta. Uma oportunidade aparece. Isso não é acaso. É sua mente filtrando o mundo de acordo com aquilo que você decidiu buscar. Mas há um obstáculo silencioso. A dúvida constante. Ela corrói a visão antes que o plano ganhe força. Toda vez que você imagina um objetivo e imediatamente pensa: isso é impossível, está anulando o próprio processo criativo. A imaginação aplicada exige proteção. Você precisa blindar sua visão contra críticas prematuras, inclusive as que vêm da sua própria mente. Não significa ignorar a realidade, mas sim fortalecer a crença antes de expor o projeto ao julgamento externo. Grandes líderes primeiro consolidam internamente a convicção, depois apresentam ao mundo. Outro ponto essencial é escrever. Quando você coloca sua visão no papel, ela deixa de ser abstrata e começa a ganhar forma concreta. Escrever organiza pensamentos. Organizar pensamentos facilita decisões. Decisões consistentes produzem resultados. A imaginação, quando aliada à ação planejada, deixa de ser apenas mental e se transforma em estratégia prática. E nesse momento ocorre a transição. Você não está mais apenas imaginando o futuro, você está começando a construí-lo. Quando a visão já está clara e o plano começa a ganhar forma, surge o verdadeiro teste, a persistência. Imaginar é o começo, planejar é o segundo passo, mas sustentar a visão exige força interior.
Napoleon Hill ensinava que muitos fracassam, não por falta de capacidade, mas por abandonarem cedo demais a própria ideia. A imaginação aplicada precisa ser reforçada diariamente. Uma única visualização não transforma destino. Repetição constante, sim. O mundo externo quase sempre apresentará resistência. Críticas, atrasos e resultados lentos colocam a mente à prova. É nesse momento que muitos duvidam da própria visão. A pressão externa começa a enfraquecer a convicção interna. Mas quem compreende o poder da imaginação sabe que resultados visíveis levam tempo. Primeiro a raiz cresce invisível, depois o fruto aparece. Persistência é a ponte entre o plano mental e a conquista concreta. Cada vez que você reafirma seu objetivo, fortalece as conexões mentais relacionadas a ele. O cérebro funciona por repetição. Aquilo que você reforça com frequência se torna prioridade interna. Por isso, líderes e realizadores alimentam diariamente a própria visão. Eles não deixam o ambiente decidir por eles. Outro fator essencial é a emoção positiva associada ao objetivo. Se a jornada é marcada apenas por tensão, a mente começa a rejeitar o processo. Quando você imagina com entusiasmo e gratidão antecipada, transforma esforço em propósito. Isso gera energia para continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Muitos acreditam que motivação vem depois do sucesso. Na verdade, ela precisa vir antes. A imaginação aplicada cria essa motivação antecipada. Você começa a agir como alguém que já está no caminho certo. Comportamento alinhado com visão reduz conflitos internos e aumenta a consistência. E consistência é o que separa a intenção de realização. Quando persistência e imaginação caminham juntas, a dúvida perde força e a construção do futuro deixa de ser possibilidade, para se tornar direção inevitável. À medida que a persistência fortalece a visão, algo começa a mudar internamente. Sua identidade. Você deixa de ser alguém que apenas deseja e passa a se enxergar como alguém que constrói. Napoleon Hill afirmava que pensamentos dominantes moldam a personalidade. Aquilo que ocupa sua mente com frequência passa a definir suas atitudes. Se você se imagina constantemente incapaz, seu comportamento confirmará essa crença. Mas quando se vê como alguém disciplinado, estratégico e determinado, começa a agir de acordo com essa imagem. A imaginação aplicada não transforma apenas resultados externos. Ela redefine quem você acredita ser. E identidade é poder, porque decisões nascem daquilo que você considera coerente com quem é. Uma pessoa que se enxerga como líder assume responsabilidades maiores. Alguém que se vê como aprendiz busca conhecimento constantemente. A pergunta muda de "será que consigo?" para "qual é o próximo passo?" Esse deslocamento mental elimina grande parte da procrastinação. Outro ponto essencial é o ambiente. A mente absorve influências com facilidade. Se você se cerca de negatividade constante, sua imaginação começa a enfraquecer. Por outro lado, quando convive com ideias construtivas, sua visão se expande. Hill destacava a importância de alianças estratégicas, pessoas que compartilham metas e fortalecem convicções. Ninguém constrói algo grandioso totalmente isolado. A troca de ideias amplia a criatividade e gera soluções que sozinho talvez você não enxergasse. Assim, imaginação, identidade e ambiente começam a trabalhar em conjunto. E quando esses três elementos se alinham, o crescimento deixa de ser esforço forçado e passa a ser consequência natural da mente que você decidiu cultivar. Quando identidade, ambiente e persistência estão alinhados, a imaginação atinge um novo nível. Ela passa a antecipar soluções antes mesmo dos problemas surgirem. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Mas apenas quem treina a mente consegue enxergar essa semente, escondida na dificuldade. A maioria reage ao obstáculo com medo ou frustração. Poucos param e perguntam: o que isso está tentando me ensinar? A imaginação aplicada transforma crises em laboratório de crescimento. Quando um plano falha, a mente criativa não interpreta como derrota definitiva, mas como ajuste de rota. Esse comportamento reduz o impacto emocional negativo e mantém a clareza. Clareza é essencial para decisões estratégicas sob pressão. Outro ponto decisivo é a autossugestão. Aquilo que você repete internamente influencia diretamente sua postura externa. Frases carregadas de convicção moldam seu estado emocional. Quando você afirma constantemente que encontrará uma solução, o cérebro começa a procurar caminhos compatíveis com essa declaração. Não se trata de ignorar riscos, mas de manter foco em possibilidades.
Grandes realizações exigem capacidade de continuar imaginando, grande mesmo diante de circunstâncias pequenas. Essa habilidade mantém o horizonte amplo, mesmo quando os passos atuais parecem limitados. A imaginação aplicada também fortalece a coragem, porque visualizar o sucesso repetidas vezes reduz o medo do desconhecido. Você começa a agir com mais segurança, pois já viu mentalmente o resultado diversas vezes. E quanto mais age, mais evidências acumula de que está avançando. Assim, o ciclo se fortalece. Visão gera ação. Ação gera progresso. Progresso reforça a visão. Depois de compreender, planejar, persistir e ajustar a rota, chega o momento de reconhecer algo essencial. A imaginação aplicada não é um evento isolado, é um estilo de vida. Napoleon Hill defendia que o sucesso não nasce de um único pensamento poderoso, mas da repetição disciplinada de pensamentos direcionados. Quem domina a própria mente passa a dominar as próprias decisões, e decisões consistentes moldam destinos consistentes. Ao longo desse processo, você percebe que o maior campo de batalha nunca foi externo, sempre foi interno. Dúvidas, medos e distrações são desafios invisíveis que tentam enfraquecer a visão original. Mas quando a imaginação é treinada, ela se torna escudo e espada ao mesmo tempo. Escudo contra influências negativas, espada para abrir novos caminhos. Nesse estágio, você já não depende exclusivamente de motivação externa. Sua própria visão alimenta sua disciplina. Você começa a agir mesmo quando não sente vontade, porque sabe para onde está indo. A clareza substitui a confusão. A convicção substitui a hesitação, e o progresso deixa de ser algo incerto para se tornar consequência natural de uma mente organizada. A imaginação aplicada é a ponte entre quem você é hoje e quem pode se tornar amanhã. Tudo começa com uma imagem mental sustentada com fé, fortalecida pela ação e protegida pela persistência. Quando isso acontece, o invisível inevitavelmente se transforma em visível. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe essa ideia morrer aqui. Comente: eu aplico minha imaginação e assumo esse compromisso publicamente. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui nós treinamos a mente para vencer antes da batalha começar. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender que o futuro começa dentro da própria mente. O invisível decide o visível, e a decisão agora é sua.